Fala pessoal, Danilo Sabino, Logística na Prática 4.0, trazendo mais um vídeo aí, mais um conteúdo pra gente bater um papo. E hoje o assunto é gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Isso está totalmente ligado à sua parte de vendas, ao seu setor comercial. Então, se tem curiosidade, fica com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, fechou? Bom, pessoal, vamos pensar no seguinte, vai. Se você nunca ouviu falar sobre gatilhos mentais, eu estou deixando até uma referência aqui embaixo de um livro que fala exclusivamente sobre isso, que é da onde veio a terminologia também. É a sequência do mesmo autor, é bem interessante, tá? Então tem uma parte mais técnica aqui, caso você queira se aprofundar. Meu objetivo aqui é trazer um pouco da prática, um pouco da minha experiência, e eu venho dividindo, né? Vamos colocar assim, a transportadora, né? Como que funciona a estrutura de uma transportadora em setores, compartilhando alguns conteúdos. E um dos principais setores da empresa é a área comercial. E eu posso afirmar que a aplicação de gatilhos mentais dentro do nosso setor comercial, dentro do nosso time de vendas, faz total diferenças. Eu, particularmente, já tive muitos resultados positivos com isso e individuais, tá? Trabalhei muito tempo no setor comercial diretamente e a aplicação disso faz toda a diferença, tá? Para a gente explicar o que é gatilho mental, se a gente for no pé da letra, nada mais é do que uma estrutura de linguagem que ajuda você a ter gatilhos, né? Ajuda a pessoa a ter gatilhos mais irracionais. O que seria isso? É mais para a parte animal mesmo, sabe? Que é aquela sacada da gente tomar algumas ações por alguns motivos que nem a gente mesmo sabe. É quando a gente fala que a gente está no automático. E existem técnicas e ferramentas que fazem com que a gente consiga fazer e trazer isso do nosso cliente. Ó, o poder na mão, né? E um ponto importante de tudo isso, e eu quero trazer aqui para vocês, que quando a gente fala de gatilhos mentais dentro de um processo de vendas, nada mais é do que para ajudar no poder de decisão. Porque venda é isso, é a gente influenciar no poder de decisão para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Então, quando a gente fala de gatilhos, eu vou colocar aqui em duas formas. A gente utiliza eles para, primeiro, conseguir a atenção da pessoa e, segundo, para conseguir a ação dela, para fazer com que ela haja a nosso favor, tá? E aí é o poder realmente de persuasão, de influência. E você tem duas formas de usar isso, pro bem ou pro mal, né? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que esses gatilhos só funcionam se forem aplicados de forma ética, tá? Com total transparência e como que fala? Autenticidade, essa é a palavra. Então, assim, eu trouxe 4 dos gatilhos aqui pra gente conversar. Até fiz uma colinha aqui. Autoridade, reciprocidade, prova social, escassez e é isso. 4. E eu vou falar um pouquinho de cada um, trazendo alguns exemplos práticos, tentando trazer para o nosso setor também. Fechou? Então, assim, vamos começar falando aqui sobre autoridade. Eu acho que é um gatilho bem interessante e que não pode faltar em nenhum poder ali de transação, de negociação, porque sempre vai envolver, seja pelo nome de uma empresa, pelo nome de um profissional, não importa. Então, quando a gente fala de autoridade, o que vem na sua cabeça? Se a gente for pro geralzão mesmo. Bom, a gente pensa em autoridade em tudo aquilo que tem poder. Então, desde o presidente, do juiz, de um juiz, né, de um médico, de uma autoridade, de um policial, quem usa farda de fato, o médico ele usa o jaleco, tudo isso remete à nossa cabeça à autoridade. Então, quando a gente trata com essas pessoas, é natural que a gente seja influenciado de uma forma mais direta. Então, se o médico chega para você e fala, ó, você tem que tomar tal medicamento, assim, assim, assado, de tantas em tantas horas, que você vai ficar bem. Meu, se ele estiver falando asneira, besteira, você vai fazer do mesmo jeito, porque ele é uma autoridade. Você não vai contra ele. Você pode até ir no Google e bater boca com ele. Mas as chances são muito pequenas. Então, esse é o exemplo mais claro de autoridade. E aí, trazendo para o nosso setor, eu até pensei um pouco para tentar relacionar a nossa realidade. Vamos pensar que quando a gente está tentando fechar uma tabela, fechar uma negociação, né, algum frete, algum preço, enfim, não importa. O que a gente traz? Aquilo que a gente tem de melhor. Geralmente são resultados, provas daquilo que já foi feito. Se você pegar empresas de grande porte, por exemplo, aqui no Brasil tem a Júlio Simões,
não só no Brasil, mas na América Latina. Quando você fala no nome da Julie Simões, ela tem autoridade no mercado. Então, esse título, ele já traz um outro patamar. A gente tem empresas de tecnologia como Fretebras, Truckpad. Por que eles têm autoridade quando a gente fala? Porque eles estão ali gerando conteúdo e aparecendo. Então, eles vão se tornando uma autoridade aqui no nosso inconsciente. Então, quando a gente ouve falar, quando a gente vê o logo, a gente fala, opa, pera lá, deixa eu sentar e ouvir um pouquinho porque faz sentido. Então, esse é o gatilho da autoridade. Então, se você conseguir pegar e jogar ao seu favor junto com o seu cliente, você vai ter provavelmente um resultado bem positivo, tá? Então, esse é o primeiro. Vamos para o segundo, que eu separei aqui, que é reciprocidade. Esse talvez seja um dos principais gatilhos aí que eu acho que dá certo para a humanidade, inclusive. Não é só no profissional, tá? Mas se você for parar e pensar, e é claro, mais uma vez, se não for feito de forma ética, não dá, não funciona, tá? E se funcionar, vai funcionar uma vez só e depois você vai perder a moral. Então, assim, naturalmente, quando você faz algo para alguém, você faz algo para alguma empresa, a tendência é que essa empresa, essa pessoa, ela retorne isso para você de bom grado. E isso faz com que a máquina gire de uma maneira incrível, tá? Então, assim, se você puder pegar exemplos da sua vida pessoal aí, alguma lembrança de alguém que fez algo fora da média, eu coloco o exemplo, sempre que a gente vai numa loja, a gente é bem atendido por um vendedor ou por uma vendedora, às vezes a gente nem quer comprar alguma coisa e a gente acaba levando o produto só porque foi bem atendido. Não deixa de ser reciprocidade, é um gatilho e que dá para usar sim. Faz um teste. Pega uma semana, faz a semana da reciprocidade na sua empresa. Começa a fazer, claro, com pessoas que você tenha o impulso de fazer de bom grado, várias situações. Às vezes é um elogio, às vezes é um bom dia, às vezes é levar compartilhar um rango, uma comida com alguém. Com certeza você vai ter o retorno disso, de forma direta ou indireta. Então é um gatilho, tá? Reciprocidade. O outro gatilho que eu trouxe aqui é o gatilho da prova social. O que seria a prova social? Vamos pensar no efeito manada, tá? E aí eu vou colocar dois exemplos aqui meio doido. Pensa que um prédio começou a pegar fogo. Naturalmente, se você sai correndo da porta onde você está, você tem uma tendência muito grande a seguir o fluxo do maior volume de pessoas. E não necessariamente aquele fluxo é o mais correto, tá? O mesmo exemplo se encaixa numa estação de metrô, por exemplo. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes tem um fluxo muito maior passando só por uma catraca. E logo 3 para frente está vazio. Só que as pessoas elas têm uma tendência muito rápida a seguir aquele fluxo. E isso é um gatilho mental. Tá no seu inconsciente seguir aquilo que o próximo, né, que a grande quantidade, no caso, está fazendo, né, numa maior quantidade. Se você vai, por exemplo, visitar um restaurante ou enfim, uma cafeteria, não importa. Se você vê um volume maior de pessoas em um dos estabelecimentos, a tendência é que você vá, porque o outro está vazio. Opa, deve ter alguma coisa errada. E essa prova social, ela pode ser linkada a um outro gatilho que é o da prova. Porque quando você prova o resultado, a tendência de você conseguir um retorno é muito maior também. Por isso que quanto mais resultado a gente apresenta, mais retorno a gente acaba tendo também. Então esse é um gatilho indispensável em todo o poder de negociação, tá? E o último que eu coloquei aqui é um gatilho que é fundamental, principalmente no fechamento, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o gatilho da escassez, tá? Sempre que a gente trabalha com escassez, a tendência do ser humano é que ele não quer perder, tá? Ele pode até deixar de ganhar, mas perder começa a ficar complicado. Então, quando você consegue colocar isso de uma forma natural também, você consegue atrair atenção, tá? Então, se você está fechando vai no transporte, por exemplo, a gente está concorrendo a um bidding e está na fase final de negociação. Se a empresa colocar um prazo final, por exemplo, para fechar, vamos supor que tal negociação vai ter uma data de validade. Depois dessa data, já era. Não vai ter mais. Então, essa tabela aqui só vale até semana que vem, tá?
Infelizmente, não tem como segurar esse preço. No nosso mercado é um pouco mais flexível essa parte, mas você pode colocar em outros exemplos. A escassez ela está presente em muitos lugares e às vezes a gente nem percebe, né? É só até amanhã, é sempre acabando com o prazo para que a gente tenha o medo de perder a oportunidade. Às vezes é de participar de um grupo mais seleto, então se você não fechar até amanhã, você não vai estar no grupo VIP, enfim. Tem uma série de formas de utilizar a escassez dentro de uma negociação, dentro do seu negócio, do seu processo de vendas. Esse é mais um gatilho mental. E, na boa, tem muitos outros, tá? Aqui, contando para vocês sobre cada gatilho, eu estou usando outros vários gatilhos para tentar prender a sua atenção. Quando eu falo, por exemplo, de histórias minhas, coisas que aconteceram de fato na minha vida, eu estou usando um gatilho mental da história, que tende naturalmente a prender mais a sua atenção. É um outro gatilho. Então, essas são algumas sacadas de como utilizar os gatilhos mentais aí dentro do seu negócio. Mais uma vez, eu tentei enfatizar um pouquinho aqui essa parte do transporte de carga, da logística, né, que é a minha realidade. Mas aqui a gente fala de uma forma mais subliminar, porque isso vale para todos os setores, para todas as áreas. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo aí do Logística na Prática 4.0. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.